Olá, tudo bem? Muito obrigada por você estar aqui hoje compartilhando de tanto conhecimento. Vou receber agora a Andresa Lopes. Ela que é, gente, o currículo dela é gigantesco, viu? Pesquisadora em inteligência artificial com ênfase em transformação digital e educação, mais um monte de habilidades que ela tem, mais um monte de informação. Muito obrigada, Andresa, por disponibilizar o seu tempo aqui conosco, compartilhando tanto conhecimento. Fico extremamente feliz que você está aqui. Vamos falar sobre inteligência artificial aonde? Na educação. Obrigada pelo convite, Alana. É um prazer imenso estar aqui com o seu público. Esse é um tema muito importante para a gente poder debater, não só nos dias de hoje, né, mas, sobretudo, para a gente pensar nos próximos dias, nos próximos tempos. Como você bem colocou aí no início do programa, a inteligência artificial é um tema que vai dominar o mundo. Ele já é um recurso onde já facilita muito a nossa vida. Sim. E a gente precisa pensar como é que a gente pode usar esse recurso a nosso favor, em todas as áreas e também na educação. E como que seria a inteligência artificial na educação? Porque eu falo assim, as pessoas às vezes confundem inteligência artificial com uso excessivo de telas e ficar muito no computador, na internet, enfim. Como que a inteligência artificial, de forma muito positiva, atua na educação? Bom, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente precisa lembrar que não é hoje, ela não nasceu hoje. Inteligência artificial já está nos nossos dias já de muito tempo. Então, quando a gente pensa em assistir o filme e liga a televisão e liga aí um streaming, e o streaming acaba passando para você o seu filme preferido, isso é uma inteligência artificial. Quando você precisa se deslocar até um endereço da qual você não conhece, a inteligência artificial está lá para poder ajudar você chegar com mais facilidade e mais tempo. Isso também é uma inteligência artificial. A tecnologia por si só, quando facilita aí, até na sua escolha de músicas, isso também é inteligência artificial. Então, a cada dia que o tempo passa, a gente percebe que a tecnologia, por meio da inteligência artificial, facilita a nossa vida e a gente passa a usar cada vez mais a tecnologia e se desprender cada vez mais dos recursos naturais, sobretudo e inclusive dos recursos interpessoais. É assim que a gente fala dentro aí da educação. Seria o interpessoal, então. Isso que eu ia chegar lá. Ai, desculpa. Aí a gente, da área da educação, o que a gente vem sentindo? Vem sentindo que essa geração, diferente da nossa geração, pelo menos da minha, né, que eu penso ser um pouco mais experiente que você, né? Na nossa época não tinha muita tecnologia. A gente ia muito brincar para a rua, a gente ia para a escola, a gente não tinha muito esse conhecimento aí tecnológico. Essa geração é uma geração onde tem muita intimidade com a tecnologia e com a inteligência artificial, tudo é mais rápido, tudo é mais fácil. A gente entende que os alunos eles têm mais facilidade e isso gera uma dependência das telas. Isso não sou eu quem estou falando, não, isso é a ciência. Então, isso em menos que 5 anos, isso já foi constatado que a tecnologia, não é só a inteligência artificial, a tecnologia, as redes sociais, ela, explicando para vocês de uma maneira bem rápida, ela acaba aí, trabalhando com o hormônio do prazer. Então, quando os nossos alunos, os nossos filhos, os nossos netos acabam trabalhando muito nas telas, trabalhando, jogando e até estudando, quando a gente consumindo, quando a gente não propicia o estudo de uma outra forma, por isso hoje a gente escuta muito falar da possibilidade, e eu sou a favor dos não celulares em escolas. E vou te dizer que em menos de 10 anos trouxe essa possibilidade do uso de celular em sala de aula. Né? Sim, e de lá para cá a gente já está pensando em dar aí menos motivação, e eu sou a favor disso. Então, quando a gente fala do vício em telas, do vício é por isso, porque trata-se de uma geração que vem
consumindo, como você bem disse, a tecnologia, isso acaba trazendo o prazer, que é o mesmo prazer que o nosso corpo aí nos faz sentir com a dopamina, e quando as crianças, os alunos, no caso, já que a gente está falando do contexto educacional, não sentem, né, eles acabam, inclusive, entrando aí num processo até de abstinência. Entendeu? De abstinência. Então, isso já está comprovado cientificamente. Então, não é só a inteligência artificial, é a própria tecnologia. Então, hoje, eu, dentro de um grupo de estudo junto da Universidade de São Paulo, a gente vem já há 2 anos trabalhando a inteligência artificial dentro de um contexto responsável. Então, é um grupo de estudo que estuda a inteligência artificial como um contexto, um recurso responsável na sociedade. Isso é uma questão bem importante. Em contrapartida, já vou me adiantar aqui, eu acho que é um espaço bem bacana o seu programa, pontos importantes da tecnologia e inteligência artificial, a gente ouve falar, como, por exemplo, a preparação dos professores, essa questão aí das telas, né, o uso excessivo das telas, a questão das competências digitais, que é muito importante, não só os professores, mas também os alunos serem aí terem todo o recurso dentro da escola para que competências e habilidades digitais sejam trabalhadas. E quando a gente fala disso, a gente não está falando só sobre computadores, a gente está falando, sobretudo, sobre inteligência emocional. Isso é um contexto bem bacana. Eu gostaria de entrar aqui no contexto da criatividade. Perfeito. A criatividade, porque a gente ouve muito falar, e aí, a inteligência artificial vai fazer tudo? Não, eu acredito que não, não tem e como é que fica a escola? E como é que a gente faz? A inteligência artificial já vai fazer tudo? Vai tomar conta do trabalho de todo mundo? E como é que fica, então, o contexto do criar? Então, esse é um ponto muito bacana. Ultimamente, a gente, dentro da ciência, da educação, que educação é uma ciência, sobretudo da pedagogia, a gente vem falando muito aí. Então, esse é o ponto mais novo dentro da inteligência artificial, que é a criatividade. E eu falo assim, às vezes as pessoas acreditam na questão da inteligência artificial, uma coisa é você usar a tecnologia a seu favor e ver livros, porque graças à tecnologia, graças à internet, a gente tem acesso a livros gratuitamente. Então, quem procura a inteligência artificial, quem procura as redes sociais de forma consciente e inteligente, aprende muito. Tem até o Fala Fantástico, tem aplicativo de inglês que você precisa aprender uma língua. E a internet, a gente entende que hoje o país não está acessível para todo mundo. Mas dentro de uma escola, seja ela pública, ela também, a maioria também já tem o contexto da internet para fazer as crianças, os adolescentes, aprender de forma mais racional. Eu falo, não precisa comprar aquela... Na minha época tinha aqueles livros caríssimos. Será que pode falar a marca aqui? A Barça? Mas eu já falei. Que era muito caro. Então, realmente, a educação era muito difícil de você ter. A inteligência artificial, de forma inteligente, você tem uma educação inteligência presente. E responsável, esse é o ponto. Nós estamos exatamente naquele ponto da inteligência artificial, que ela precisa ser vista como um recurso positivo. Qual é o ponto? O ponto é que as coisas estão tão rápidas. A tecnologia, junto com a inteligência artificial, ela vem gerando informações e conhecimentos de uma forma tão rápida. Quando eu falo rápido, é no sentido de velocidade mesmo. E a inteligência humana não é capaz de acompanhar. É onde coisas não boas podem acontecer. E é isso que a gente fica com medo. Por isso que a gente vem falando sobre a questão da responsabilidade da inteligência artificial. E diga-se de passagem, por mais inteligente que ela seja, a inteligência artificial sempre tem humano por trás. Não tem como, né? Ela só acredita que a gente alimenta. Exatamente, porque a gente alimenta. Então, é muito importante que nós tenhamos, e quando eu falo nós, somos todos nós da sociedade. Todos nós da sociedade precisamos entender que, por mais que nós ouvimos que a inteligência artificial está entre nós, e nós estamos aqui num contexto, seja classe A, classe B, classe C, classe D, seja aqueles que têm acesso, aqueles que não têm acesso, é muito importante entender que a inteligência artificial ela é alimentada por humanos, pela inteligência humana,
E ainda aqueles princípios dos humanos sobre o que é bondade, os sentimentos do que é certo e do que é errado. É claro que isso gera uma série de divergências, né? Ainda é o que pondera tudo isso. Então, a inteligência artificial não vai tirar o emprego de ninguém. Aí entra essa questão de todo mundo aí se habituar ao que é novo, todo mundo aí se organizar dentro daquilo que faz sentido para o seu trabalho e buscar informações, buscar compreendimento do que é que a inteligência artificial faz sentido para o seu trabalho, o que é que a inteligência artificial pode realmente aí, trazer benefícios exatamente para o seu dia a dia, não só dentro do seu trabalho, mas também dentro aí, daquilo que você faz para a sua família, para você. Hoje nós temos aí, como você bem disse, aplicativos que te ajudam a aprender coisas que você nem imaginaria um dia aprender, né? Como, por exemplo, o inglês, né? Como, por exemplo, mindfulness. Então, assim, tem muita coisa que a inteligência artificial pode ajudar a gente para o bem. E na escola não é diferente, né? Por isso que hoje a gente vem falando muito sobre a preparação de professores, preparar quem prepara com competências digitais, e dentro das competências digitais a gente fala muito aí sobre a inteligência emocional e a criatividade. Né? Como que seria criatividade nesse contexto? Você usaria a criatividade para estar estimulando mais pessoas a utilizar a rede, ou não? Seria de forma consciente? Ela vai usar aqui, não, agora você vai pegar algum contexto dentro da inteligência artificial e você, com a sua criatividade, vai modificar, sei lá, o desenho, ou vai tirar do papel e colocar no físico, né? Como seria isso? De uma forma, eu gosto de falar o seguinte, quando você aprende a usar recursos da inteligência artificial, e um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar, a gente estava falando um pouquinho desses recursos, né? Quando a gente aprende a usar certos recursos da inteligência artificial, sobra mais tempo para a gente. Olha! E aí, quando sobra mais tempo para a gente precisa ter essa consciência de usar esse tempo para as coisas que fazem sentido para a gente. E aí, eu gosto muito de uma expressão de um professor que eu aprendi, inclusive é um dos professores mestres lá da USP de Inteligência Artificial, que ele fala o seguinte: a inteligência artificial não passeia com o meu cachorro. A inteligência artificial não vai tomar um drink com os meus amigos no final de um dia de trabalho. A inteligência artificial não vai ler um livro para mim usando a minha criatividade. Então, quando você fala usar a inteligência artificial para quê? Para criar mais? Sim, mas sobretudo nesse sentido de você usar a inteligência artificial para você ter mais tempo, para você criar com as suas mãos, para você poder produzir coisas a partir de você. É isso que a gente vem tentando buscar, dentro de um grande pensamento único dentro das escolas. O que é que a gente pode, todo mundo, voltar como era antigamente, sabe? Usar a criatividade como era antigamente e desacelerar um pouco essa emergência e essa urgência aí que vem acontecendo por conta dessa velocidade tecnológica. Então, assim, entender que a criatividade hoje, ela sempre, né? Ela foi aí o ponto central aí das melhorias do mundo, da inovação, né? Só criando coisas novas a partir de outras coisas a gente vai melhorando, né? E se a gente não parar para pensar nisso agora, a gente não vai ter mais inovação. E vai ficar todo mundo então, vamos usar. A inteligência artificial está aí para ajudar a gente a sobrar tempo para a gente. Então, façamos isso. E é o tempo que nos sobra, né, para realmente para a gente criar coisas boas, responsáveis, para que inovações positivas para a sociedade sejam aí criadas ou inovadas a partir desse tempo. Andresa, eu vou fazer um ponto aqui. Vamos ver da especialista pesquisadora de inteligência artificial do jeito que eu penso. Quando você falou de ter mais tempo, a gente usa a inteligência artificial, ou seja, a própria tecnologia, porque felizmente não, pelo amor de Deus, hoje muita máquina de lavar, o bebedouro, querendo ou não, você já tem água gelada, tem Alexa que já deixa do jeito que você quer. Então isso a gente consegue ter mais tempo para a gente. E quando você utiliza o ChatGPT para fazer algum tipo de pesquisa, imagine só, você poderia ler 10 livros,
Aí você vai catar vários contextos diferentes e depois você direciona melhor a sua leitura. Então, eu acho que quando você faz uma pergunta para o ChatGPT, no meu ponto de vista, principalmente, é para ter mais eficiência e me aprofundar melhor no assunto, porque às vezes você fica um pouco perdido de saber o que você quer. Aí você experimenta várias coisas para descobrir uma. Então, eu falo assim, pergunta ali, usa a tecnologia e depois você se aprofunda. Seria isso? Eu gosto muito de falar sobre o ChatGPT. Primeiro, então porque as pessoas acham que o ChatGPT ele serve só para ajudar na leitura, né? Que bom, né? Que hoje a gente tem o ChatGPT. E aí eu já deixo aqui uma dica para todo mundo para irem além da leitura. O ChatGPT faz um monte de coisa que a cada dia que passa, cada dia que passa, eu fico cada vez mais admirada pela plataforma, pelo recurso do ChatGPT. Já fica aqui a minha dica para vocês. Mas usando o seu exemplo, e vou usar ele, inclusive, para falar sobre a responsabilidade e a consciência. E é o que eu falo para os professores da qual eu trabalho, da qual eu também vou fazendo dia a dia um brainstorming aí do quanto a inteligência artificial está a nosso favor, mas, acima de tudo, nós ainda temos o controle. Então, quando você fala assim, eu uso o ChatGPT e eu gosto aí de produzir várias leituras com o ChatGPT, é esse o caminho. É isso que eu também acho. É assim que eu penso e pesquiso. Ainda que você pensem que para você produzir um texto antigamente, quando eu falo antigamente, 4 anos atrás, 3 anos atrás, né, um tempo atrás aí, para você produzir um texto, não vou nem falar científico, tá? Porque se fosse científico teríamos ainda que ter uma responsabilidade maior, né? Você teria que ler 1, 2, 3, 4 livros. Hoje, o ChatGPT, você faz isso muito mais rápido, até em meia hora. Tá? Você pode se organizar com essa leitura, mas é muito importante e imprescindível que você faça a curadoria disso. O ChatGPT pode errar. Você sabia que ele erra? O ChatGPT ele também erra. Né? Então, e ele erra e dentro aí de uma pequena proporção. Tá? Então, e faça esse teste. Então, tem gente que usa o ChatGPT e acredita nele 100%. Não acreditem. O ChatGPT, lembrem-se, ele é administrado, ele é alimentado por pessoas. Então, se a pessoa que alimentou ele, se as informações que estão atrás dele, é claro que isso é uma cultura bem grande, né? Sim. Se tem alguma informação ali que não é a certa, a verídica, ele vai responder para você erroneamente. Então, é muito importante que você use o ChatGPT e faça a curadoria das informações que ele te dá. Aí eu vou além. Depois que você usou o ChatGPT e produziu com o ChatGPT, fazendo essa curadoria, daí você precisa continuar tendo controle da sua produção com o ChatGPT, você pode fazer uma nova atividade com a sua produção. Faça para ele fazer aí uma leitura reversa daquilo. Nossa, então, vou começar a usar mais, assim, é uma atividade muito bacana. E nessa atividade você consegue trabalhar com a sua própria criatividade. Eu venho tentando aí fazer um projeto piloto com crianças em fase de alfabetização com o ChatGPT. Que bonitinho! É a coisa mais linda do mundo. Crianças que estão produzindo textos curtos, é claro, e a vontade de aprender a ler e escrever para poder ter essa interação com o ChatGPT acaba ficando mais gostosa, mais produtiva, porque eles estão entendendo o recurso ali. Mas depois disso, ainda a gente traz essa responsabilidade para crianças de 7 anos. Eles ainda têm esse controle, eles ainda precisam ter essa maturidade de entender que eles são o protagonismo dessa atividade e não a máquina. Exatamente. Igual a gente fala assim, em tudo, né? Ainda bem que tem tecnologia. Devido a isso, teve a pandemia, muitas pessoas tiveram acesso à informação de qualidade. Eu também sempre friso isso aqui no programa. A internet tem muita coisa e nem sempre é informação verdadeira, que é que você falou da curadoria, né?
curadoria. E eu falo assim, a criatividade do ser humano, ela é única, ela é diferente. Ninguém, por mais que você tenha um recurso ali do chat GPT, eu vejo dessa forma como se fosse uma muleta. Porque às vezes você não consegue armazenar todas as informações na sua cabeça. Aí você viu uma palavra lá, nossa, olha, lembrei de tal palestra que eu fui, eu lembrei de um livro que eu li. Fica mais fácil. Só que a gente também não pode deixar e ficar 24 horas em cima da internet, excesso de tela. É o tal do equilíbrio e responsabilidade, né, Andressa? São as experiências, né? Eu gosto muito de falar, de dar outro exemplo, que é a calculadora, né? Se você tem uma calculadora do seu lado, seja o celular, você consegue calcular mais rápido. Mas e se você não tem? É importante que você saiba fazer. Exatamente. Né? E aí, para o pessoal aqui de casa, a gente já está finalizando esse bloco, eu falo sempre do ativa mais. É para sair daqui e produzir alguma coisa. Tem que ser ativa, gente. Cada dia a gente traz aqui dicas, hábitos diferentes, porque os seus hábitos, né, o seu comportamento vai mudar o seu resultado. O que você tem para falar, pessoal de casa, para ser ativa mesmo, ser assertivo? Bom, eu venho trazendo muito esse contexto ultimamente para a minha vida pessoal, da tecnologia, né, da inteligência artificial. Não tem como, chega uma hora que você realmente precisa experimentar isso para você saber do que você está falando, e trazendo muita criatividade para o meu dia a dia. Então, mais uma vez, queria enfatizar aqui, deixar aqui a minha contribuição dentro aí da sociedade para que vocês pensem aí o que é que vocês estão contribuindo para a vida de vocês de uma forma criativa. E a Alana trouxe aqui um ponto muito importante, que isso é uma questão bem pessoal. O que para você gosta de fazer, o que para você é importante nesse momento, porque nós somos seres em desenvolvimento, hoje é importante, amanhã pode ser uma outra coisa, mas parem para pensar, desenvolva esse outro lado criativo, onde as máquinas nunca vão chegar, porque elas precisam da gente, então a gente sempre vem em primeiro lugar. Então, qual é a sua criatividade hoje? Desenvolva ela. Nossa, fantástico. Obrigada, Andressa. Imagina, eu obrigada que agradeço mesmo. o espaço. Obrigada. Sucesso para você. Amém. Muito obrigada. E nós vamos falar agora, a gente sempre fala sobre óleos, o que pode estar acontecendo. O pessoal da Nani, dos óleos essenciais, sempre está aqui com a gente. Opa! Vem cá, Nani, vem para cá assim, ó. Olha o que ela trouxe, gente. Senta aqui, fica aqui comigo. Então, nós vamos falar com a Nani João, ela que é do Terra, aromaterapeuta, e a gente fala muito sobre emoções, não é mesmo? E eu falo assim, o que os aromas interferem nas nossas emoções? Boa tarde. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Os óleos, eles têm um poder terapêutico, eles ajudam muito a gente a controlar as nossas emoções. Esse kit está aí na sua mão, ele é composto com 6 óleos essenciais, né? O primeiro, o Motivate, é um laranjinha. Aqui. Ele ajuda a gente na coragem, na motivação, aquele dia que a gente acorda assim meio, né, sem vontade, meio devagar, ele dá aquele up. Eu falo assim, hoje tá mais difícil a gente acordar animado. Uma porque tá todo mundo dormindo muito tarde, né? Vive aí estressado e tem que acordar muito cedo e dar conta de uma rotina muito muito longa, vamos dizer assim. Eu falo, o dia tem 24 horas, mas as pessoas estão tão rápidas, estão precisando fazer tanta coisa que acaba aumentando. Então, esse óleo, o Motivate. Motivate, esse daí. Aqui, pessoal. E o que mais que nós temos aqui? Nani, conta pra gente. Esse próximo aí que está na sua mão é o Forgive. É um óleo que a gente usa naqueles momentos que a gente precisa perdoar alguém. Acontecer alguma coisa, a gente está com raiva da situação, está com raiva da pessoa, está com aquela mágoa, né? E a gente usa o Forgive para ajudar nesse perdão, né? Junto com ele. Esse daqui do perdão. E eu falo assim, a questão, quando a gente perdoa, é o primeiro sintoma que a gente tem, também interfere na nossa saúde. A gente já viu com a doutora Glauce, as emoções interferem, é o gatilho diretamente. Quando você não perdoa, com certeza vem as dores físicas também. Olha, bem interessante. E qual que é o outro?
Tem um roxinho aí na sua mão, que é o console. O console é para aquele momento de luto, para o momento de perdas, né? Não só o luto, mas, por exemplo, aquela criança que deixou a chupeta, que deixou a naninha, né? Ou a gente que, não sei, um amigo se mudou de cidade, qualquer tipo de perda. Então, ele ajuda muito a gente a superar, a trabalhar essa emoção, né? Que é o principal. Nós precisamos trabalhar as nossas emoções para não desenvolver doenças e viver melhor. E quando a gente fala de luto, não é somente com o falecimento de algum ente querido. Eu falo assim, a gente só fala com criança. Vamos falar um pouquinho para a criança. Você falou um ponto bem legal. Às vezes a criança tá ali, tem a chupeta o tempo inteiro. Aí ela precisa sair da chupeta. Simplesmente você arranca, você imagina como fica a cabecinha dessa criança. Gente, mas é só uma chupeta. Mas é o mundo dela, aquela chupeta. Exatamente. Eu acho que os pais tinham que entender, mais as crianças, que eu falo assim, ai, mas é só uma mamadeira. Mas você tá tirando tudo dela. A mesma coisa, talvez tirar seu carro. E eu gosto de fazer essa comparação, porque a criança tem acesso à chupeta, mamadeira, a naninha dela. Eu falo, a minha filha tem até a dificuldade com o dente, né? Que, nossa... Que é algo natural, mas ela tá passando por um momento difícil. Para nós, os adultos, a gente acaba banalizando e não olhando com carinho para essa criança. O Pisse, esse azulzinho, eu uso muito para aqueles momentos que a gente precisa de paz, de tranquilidade. Eu gosto muito de usar ele para dormir, quando a gente tá naquela correria do dia e precisa baixar o ritmo. Então, eu gosto muito dele para usar à noite, para trazer a tranquilidade que a gente precisa no fim do dia, ou para estar com os amigos, com a família, né? Então, ele te traz aqui para o presente, para o equilíbrio. Esse tir amarelinho. Aqui, ó, deixa eu ver se a câmera pega aqui. Ele é um brinde à vida. Brinde à vida, olha, isso. Fantástico. E ele trabalha muito o entusiasmo, né? A fé, inclusive, ele ajuda a gente a trabalhar a nossa fé, a nossa crença, né? Em coisas boas. Então, ele eleva muito o nosso sentimento, né? Para pessoas depressivas também. Eu já falo aqui várias vezes, o Brasil é o 5º maior país de casos de depressão. E está afetando não somente os adultos, está cada dia mais recente. Vamos ver, adolescentes, crianças já sofrem de depressão, ansiedade, insônia. É um dado bem alarmante e a gente tem que procurar meios para se afastar. E um deles é a aromaterapia, né? Sim. Esse é o último, né? O Passion. Ele lembra paixão. Ele ajuda na paixão mesmo, física. Gente! nem é junho para os namorados. Mas ele também ajuda muito na paixão pela vida, paixão pelas coisas, né? Então, ele em conjunto com o TIR, com o Motivate, ele ajuda as pessoas, né, a resgatarem um amor, a vibração pela vida, o entusiasmo. Né? Fala assim, que está muito de encontro com o laranjinha, isso. Né? É pra gente, às vezes, estar num momento mais difícil, depressivo, então esse já vem para resgatar a paixão pelo esporte, a paixão pelo cônjuge. Às vezes tem uns casamentos que não tá muito legal e, exato. Querendo ou não, filha a gente ama por natureza, mas olha, tem umas fases aí que o pessoal fala, não cheguei na fase da adolescência. Aí tem o Motivate, o primeiro que a gente falou, eu usei muito para academia. Eu não sou uma pessoa do esporte, né? Para mim é desafiador a prática do esporte. Então eu ia lá, me lambuzava de Motivate e falava assim, agora eu vou. Exatamente. Sabe? Você meio que passa aquela sensação e você toma coragem e vai fazer o que precisa ser feito. Exatamente, a gente precisa cuidar da saúde. E a aromaterapia, ela vem para isso mesmo, né? Vem assim, às vezes as pessoas não acreditam em relação ao aroma, mas eu vou dar aqui uma dica. Você fala aí, Nani. Quando você sente o cheiro da comida de vó, todo mundo lembra da comida de vó, todo mundo lembra o cheirinho do filho, todo mundo tem um cheiro que marcou a sua infância, a sua adolescência, e é isso.
o óleo vem justamente para te ajudar, correto? Correto, é exatamente isso. E eu também trouxe aqui o kit infantil, né? É das criancinhas. Ele também tem vários óleos aí que ajudam as crianças, né, no dia a dia. Tem o olhinho que a gente fala da birra, tem o olhinho que a gente fala do soninho, o olhinho para aquela criança tímida, né? Então a gente consegue ajudar as crianças também. O Brave. Tudo nome em inglês, gente. O Tamer para desconforto gástrico, né? A cólica. Achei. Mix da coragem para as criancinhas tímidas. Isso, ele é o Motivate adulto. E qual que é a idade? Né? Até que idade é para criança e depois até que idade é para adolescentes e adultos? Esse kit infantil a gente sugere, nessa diluição que ele está, de 2 a 12 anos. Tá? Bebês podem usar, crianças menores podem usar, só que a gente dilui mais ainda esse Rolon. Entendi. Tá? Então, eu tenho mamães que o bebezinho ali recém-nascido está com dificuldade para dormir, né? A rotina ainda. Então, a gente dilui ele, passa ali no pezinho, faz uma massagenzinha no bebê, a coliquinha do bebê, né? Ai, sim. Quando começa a amamentação, então a gente dilui o Tamer, passa aqui na barriguinha, aqui, né? E criança com desconforto abdominal é complicado, né? Ela não desconforto, dorme, né? Ela não dorme, não deixa a mamãezinha dormir. Você tem algum caso para contar pra gente? Acredito que tem vários relatos sobre os benefícios, o que mudou na vida da pessoa que utilizou esses óleos. Eu vou contar o meu caso. Eu fui diagnosticada com depressão lá em 2009. Passei praticamente 17 anos tomando remédios, né, do psiquiatra para baixar a ansiedade, para recaptação de serotonina, enfim. Foram 17 anos de terapia e remédios alopáticos. E eu conheci os óleos essenciais, fui apresentado pela minha prima e comecei a usar na minha rotina, né? O importante é usar diariamente, precisa ter uma rotina de uso do óleo. Inseri eles na minha rotina, né? Assim como eu falei, eu usei muito Motivate, usei o Peace para dormir, e com isso eu fui me resgatando, né? Eu fui me encontrando de novo, eu recuperei a pessoa que eu era antes da doença, né? E hoje estou aqui. Dando esse depoimento, falando e disseminando informação, disseminando coisas boas. E realmente, o que é bom a gente traz. Né? Eu falo passou por um processo depressivo que durante 17 anos... Nos últimos 5 a 7 anos, a minha depressão estava naquele ponto que eu só deitava na cama. Né? Eu levantava para me alimentar, para fazer minha higiene e só. Eu só passava o dia inteirinho deitada, assistindo TV, seriado, não queria saber de mais nada. Tinha perdido totalmente o amor pela vida. Ai, né? Então, os olhos me trouxeram, me resgataram tudo isso. Por isso, eu faço tanta questão de divulgar, de falar para as pessoas, né? Porque foi algo que eu vivi. Eles me devolveram a vida. Sim, eu faço uso do óleo do Balance, tá, gente? Eu gosto. Principalmente à noite, você vê que fica aquele soninho mais tranquilo, ó. Passou, respirou. E é gostoso, gente. Quem não gosta de um cheiro gostoso, né? Isso acalma a mente, acalma o coração, tudo. Eu falo, a nossa percepção de vida, de mundo, é o que a gente vê, sente, ouve, né? E sente também. Então, assim, são nossos 5 sentidos. E sempre trazendo coisas boas para você desenvolver melhor, né? Então, eu falo assim, ninguém vai querer ver coisas ruins e vai achar que vai ficar bem. Não vai. Ninguém vai sentir um mau cheiro e vai ficar confortável. Então, olha, é isso que é essencial pra gente aqui. Tem alguma coisa para falar pro pessoal? Sim, só fazer um complemento. Sim. Eu trouxe os Solons, tá? Os Solons, eles já estão para usar na pele. A gente usa nos pontos de pulsação, tração, plantinha do pé. Mas também nós temos os óleos puros que a gente usa no difusor. Alguns a gente faz a ingestão quando é necessário,
tá? Mas a gente tem várias formas, por isso que é muito importante ter a consultoria da aromaterapeuta, né? Então, você me procura, a gente conversa, eu vou entender as suas questões, eu vou entender as suas dores e necessidades e vou montar um protocolo. Né? Então, a gente tem diversas formas de usar a aromaterapia. Protocolo personalizado. Exatamente. Obrigada, Nani, pela sua participação aqui no Ativa Mais. Fico muito feliz que você está trazendo informação de qualidade para todos nós. E, complementando esse Ativa, a gente vai para os comerciais com a Escola Sátiva de Autoconhecimento. Eu que agradeço. Voltamos! Esse programa está repleto de coisas fantásticas, incríveis, porque eu acredito sim que o primeiro ponto para você se desenvolver é controlar as suas emoções. Que é como a gente percebe o mundo. E emoção é aquilo, né? Se por um acaso não for bem tratada, vai desenvolver uma doença. E é por isso que a Mônica Vormistal, ela que é terapeuta, vai estar falando um pouquinho sobre como as suas emoções, né? E eu falo assim, as emoções do dia a dia influenciam na sua vida. E uma delas é na alimentação. Né, Mônica? Obrigada, Mônica. Boa noite. Seja muito bem-vinda ao nosso Ativa Mais de hoje. E vamos começando ativando as pessoas para elas identificarem em qual momento será que não é emoção e não é fome. Pode se apresentar. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? Desejar uma boa noite a todos. Então, o emocional nosso é tudo, né? É o nosso controle. A gente é regido pelo nosso emocional, né? A gente, daí, com as nossas emoções, a gente consegue decifrar se a gente está tendo ali aquela fome emocional ou se a gente está tendo a fome realmente a física, né? Como a gente já vem até mesmo no Ativa Mais Saúde, a gente acabou falando a respeito do quanto é importante a gente ter um entendimento dessa fase da nossa vida, né? Onde, às vezes, a gente está deixando o nosso emocional nos controlar e não estando assim, à frente, né, sob o controle do que está acontecendo, das nossas emoções mesmo. E aí o nosso físico acaba interferindo e querendo ir lá e comer além do normal, né? Isso é muito importante a gente frisar. Comer além do normal. O que seria isso, Mônica? Porque às vezes a gente está ali na casa da avó, eu falo casa da avó porque eu amo casa de vó, né? Infelizmente a minha faleceu, mas eu tenho excelentes lembranças. E quando a gente come além do normal, seria comer doce ou qualquer tipo de comida. Qual que é, eu falo assim, o sintoma que a pessoa tem que parar e olhar assim, não, o que eu estou fazendo não é fome, já tem algo emocional guardado aqui que eu estou descontando de uma maneira. Tem alguma coisa assim que a gente consegue ligar o alerta, pelo menos das pessoas que estão assistindo? Sim, é quando a gente começa a notar que a gente quer comer coisas fora da nossa rotina, né? Às vezes um doce, um salgadinho, ou tem pessoas que vão para outras coisas, como bebidas, entre outros, né? É aquele momento que você vê que você não está se alimentando para fazer com que o seu corpo tenha energia para funcionar. E sim, porque você quer saciar algo que está acontecendo dentro de você. Você vai comer sem ter a noção do que você está fazendo. Você vai comer além, você está comendo por comer. Pela emoção que você está sentindo naquele momento, de às vezes você não conseguir controlar a situação, de você não ter o controle da sua emoção, de saber que, olha, eu estou ansiosa, não consigo resolver isso, não consigo chegar numa resposta para aquilo, então eu vou comer. Tem algum tipo de fuga. É uma fuga. Às vezes a gente está em casa, por exemplo, acabou de almoçar e você começa, agora eu quero um doce. Agora eu quero salgadinho. Nossa, e aí eu falo, a gente tá mexendo no celular e tudo dá vontade, né? Sim. E aí é aí que entra a emoção da comida, vamos dizer assim, descontar alguma emoção. Qual é a emoção que é mais recorrente, que a pessoa desconta mais na comida, ou não tem isso?
Existem várias coisas, né? O principal é o medo do novo, né? O medo de você entrar em situações de, por exemplo, eu vou entrar num novo emprego, eu vou entrar numa nova cidade, numa nova situação. Então, o que acontece? No meio termo, a pessoa não sabendo lidar, ela vai tentar arranjar algumas ferramentas de fuga para lidar com essa situação. Ou a pessoa vai comer demais, ou ela vai beber demais, para tentar deixar o seu organismo lá saciado, entre aspas, né? Para tentar achar um resultado, para que venha aquele momento de saciedade, de tranquilidade, para chegar numa resposta. Mas não é bem assim. Você tem que se alimentar, entender que você se alimenta para fazer o seu corpo trabalhar, não para as suas emoções trabalharem. Aí você tem que chegar e ficar tranquilo, porque vai fazer bem ao contrário, né? Você vai se sentir culpado quando você come demais. Então, ali você tem que parar e avaliar, como até falaram aqui sobre inteligência artificial e tudo mais, é ter um momento de entender aonde você quer chegar, o que você quer fazer e quais vão ser os instrumentos para eu chegar nisso, quais vão ser as ferramentas para chegar nisso. E não é a comida é para fazer o nosso corpo funcionar. Sim, eu falo assim, às vezes essa é a emoção que a gente tem de fuga. Muitas vezes as pessoas não querem olhar para si, né? Elas querem fugir do problema e acaba não, porque eu estou me sentindo dessa forma, por isso que eu estou comendo mal. E lembrando que quando eu falo assim, ninguém sente vontade de comer um prato de salada na hora da emoção. E quando a gente passa para a comida em excesso, isso também acarreta outras doenças. Não, você já tem a doença emocional, aí se você comer excesso de açúcar, a gente sabe da questão da obesidade ou da questão da diabetes, excesso de sal, hipertensão. Então, vai afligir fisicamente. Então, o primeiro passo é cuidar do autoconhecimento de quem você é, Mônica. Sim, a gente tem que entender o nosso instrumento, né? Que é o nosso corpo, o nosso emocional e os alertas que estão refletindo, né? O que está acontecendo? Eu tenho que me conhecer, entender as minhas emoções para saber os meus resultados, né? O que está acontecendo com esse instrumento que eu uso para trabalhar? Eu estou deixando as minhas emoções me tomarem? Eu tenho que ter esse alerta de perceber que não, eu tenho autocontrole, eu controlo as minhas emoções, eu coloco metas de onde eu quero chegar e não fazer como a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Pelo amor de Deus. Eu não posso agir nas emoções, né? Eu tenho que agir racionalmente, eu controlar essas emoções a meu favor. Para tudo na vida, né? Tanto na parte financeira, quanto na parte emocional, quanto na parte de relacionamento e na parte da alimentação. Para entender realmente que eu estou comendo para eu estar bem, para o meu corpo funcionar. Sim. E não para eu pegar e saciar e resolver um problema emocional. Então, por isso que é tão importante as redes de apoio. Tanto a gente ter o apoio da família, como o apoio de terapeutas, psicólogos, psiquiatras que venham, às vezes, quando a gente não consegue fazer esse controle sozinhos, a gente ser alertados pela família, não está legal isso, vamos procurar ajuda? Sim, e a pessoa aceitar também a ajuda, né? E a pessoa aceitar, porque existe ainda aquele tabu de que, eu vou fazer terapia, eu sou louco. Né? Infelizmente. A gente ouve muito isso, né? Vou fazer terapia porque eu sou louco, porque você está mentalmente desequilibrado. E não é isso. Venha a entender que quando eu tenho o equilíbrio do meu emocional, eu consigo equilibrar todas as outras áreas da minha vida, porque eu consigo realmente ganhar tempo tendo alguém que tem essa visão, que mostre, vamos fazer de tal forma. Talvez você esteja vendo a situação, um problema muito maior do que é. Eu vou te mostrar as ferramentas para você sair disso e não carregar esse peso. E não descontar, como os alimentos, as suas emoções comendo. Vamos lá, resolver realmente o problema. Aonde você quer chegar? O que você quer conquistar? Qual é a sua meta de vida? E aí você começa a focar e não fica dispersando para outras situações, como é comer compulsivamente, né? E comer emoções. É mesmo porque o que a gente come reflete, igual eu sempre falo, no nosso físico. Então, a gente precisa tratar nosso emocional para a gente viver mais, para a gente dormir melhor, para a gente ser mais sociável. E outra coisa, tem alguma coisa assim que dá para você dividir aqui com a gente, para ser ativa mais, para a pessoa não
cometer os mesmos erros que está cometendo, para ela pelo menos acender um alerta. Olha, eu estou exagerando, porque eu falo assim, gente, a questão da alimentação não é só para ter um corpo chapado, um corpo bonito. Não é isso. É saúde. Comer bem é vida, né? E muitas famílias, muitos lares estão inserindo na alimentação excesso de açúcar até nas crianças. Muitos lares têm excesso de fritura. Muitos lares não são saudáveis, vamos dizer assim. Eu falo, a comida saudável é a mais barata que tem, porque é mais em conta do que se você fazer um empanado, pôr para fritar, ou até mesmo fazer aquela salada cheia de óleo, gente. O que você poderia estar falando para essas famílias, para essas pessoas que não têm um hábito alimentar saudável, né, que seria questão de frutas e legumes, e para elas se identificar, olha, esse tipo de atitude está incorreta, eu estou realmente descontando na comida. Primeiramente, entender que nós somos frutos de tudo aquilo que a gente faz, né? O nosso corpo, ele vai acumulando tudo aquilo que a gente se alimenta. Porque, às vezes, a gente chega e fala assim, não, só hoje eu vou comer um salgado, só hoje eu vou comer mais um pão, só hoje eu vou pegar e comer um doce. Só que o nosso corpo, ele vai acumular e vai ser resultado de tudo isso. Que a gente tenha o entendimento que o nosso corpo é realmente o nosso instrumento para tudo na vida. E que a gente cuide muito bem dele para a gente ter uma vida muito mais como se diz, produtiva, né? Longevidade, digamos assim, né? Qualidade de vida mesmo. Então, que a gente entenda que o nosso corpo é resultado de tudo aquilo que a gente tem, dos hábitos que a gente tem. Tanto os nossos hábitos de malhar, de comer, de ter tempo para descansar, né? Então, o nosso corpo ele vai ser reflexo de tudo isso, que a gente tenha essa percepção e esse cuidado do nosso corpo, porque, às vezes, lá na frente vai estourar doenças, vai estourar N outras coisas, que daí depois a gente vai falar assim, por que eu estou passando por isso? Exato. Mas e aí? Você cuidou do seu corpo? Você preservou o seu corpo? Você está pensando a longo prazo? Como que vai ser o meu envelhecimento? Eu vou ter qualidade de vida? O meu corpo, a minha estrutura vai estar bem perante os meus hábitos? Então, o principal é entender, nós somos frutos dos nossos resultados. Se hoje eu não estou feliz com os resultados que eu estou tendo, que eu tenha o entendimento que eu vou ter que mudar. Vou ter que mudar. E o principal, quando a gente fala em família, a gente está falando assim, eu estou mostrando para os meus filhos, eu estou mostrando para os meus familiares que eu, mudando os meus hábitos alimentares, mudando a minha qualidade de vida, de descanso, de saber malhar, eu vou ter resultados diferenciados. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, não, você é louca. Eu escutei muito isso quando eu entrei no meu processo de emagrecimento, que eu perdi 75 quilos, quem não me conhece, e nisso eu escutava muito. Por que você está caminhando? Por que você está mudando a alimentação? Mas come só isso, só um pedacinho disso, só faz aquilo. Só que daí, quando eu hoje posso mostrar os meus resultados, eu falo, meu Deus, como assim? Como você conseguiu isso? Você não fez bariátrica? Como que você chegou nessa situação? Porque eu acreditei em mim e tracei todo esse processo, aonde eu sabia aonde eu queria chegar, que era a qualidade de vida. Exato, gente. Então, foi fantástico, Mônica. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui falando sobre emoções. Você é o que você come e as emoções primárias você tem que cuidar para ter uma longevidade maior. E agora, olha, fica com Ativa Mais Finanças, o nosso quadro aqui falando sobre seu dinheiro. O Ativa Finanças de hoje é um assunto sério e um dado preocupante. O INCA, o Instituto Nacional de Câncer, estima-se que 704 mil novos casos de câncer até 2025, sendo que a maior parte é de câncer de mama e também câncer de próstata. Nós sabemos que a descoberta desta doença afeta toda a estrutura familiar, por se tratar de uma doença de um impacto emocional muito forte. Mas, eu falo assim, toda a parte emocional nós não podemos deixar de lado e tem que se cuidar toda uma família. Porém, quando se trata da vida financeira, nós conseguimos diminuir este impacto. Imagine só, a pessoa que está com a doença, ela infelizmente não consegue trabalhar
E também tem um aumento em torno de 40% dentro dos gastos familiares. Você se encontra nessa situação ou quer se prevenir, a melhor coisa que tem para fazer, solicite uma proteção da sua renda. Porque se você ficar afastado do seu trabalho, como você vai ter disponibilidade emocional para se tratar? É isso que é o mais importante, o seu tratamento, e não você ficar preocupado com as contas que terá que pagar, ou até mesmo dinheiro que deixou de receber e não estará recebendo um tratamento digno daquilo que você merece. Cuide, pense com carinho. O Ativa Mais Finanças para trazer cada dia mais informação para que você não sofra os impactos financeiros dentro da sua casa e não precisará desfazer do seu bem que você tanto tempo lutou para conseguir. O Ativa Mais, corretora de seguros, especializada em blindagem patrimonial e proteção da renda, ajuda você neste caso. No TTD 17 9 91 20 9379, com certeza alguém para te ajudar a não ter perdas financeiras. Séria? Olá, de boa noite. Estamos caminhando aqui para o final. Foi muito bom estar com vocês. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos à Escola Sátiva, mais uma vez, a Escola de Autoconhecimento. E você aí de casa que me acompanhou nas redes sociais, Facebook, YouTube ou até mesmo no Instagram. Meu coração está aí. Semana que vem nós estamos de volta, tendo muita novidade. E já segue lá o programa Ativa Mais, o meu Instagram também pessoal, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo, os eventos e tudo mais. Gente, um grande beijo no coração, uma boa noite, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Chegou Rede IBTV Play. Notícias, esportes, entrevistas, shows e muito mais. Apenas em um clique. Acesse redeibtv.com.